lugar escuro e rochoso, coberto de arbustos, um lugar de má fama, onde os porcos se chafurdavam na lama, onde somente quando desesperados por abrigo é que as pessoas, às vezes alguns pastores, com suas ovelhas, ali procuravam abrigo. Conhecido como a Gruta de Massabielle, tornou-se um lugar de peregrinação, aonde estima-se que pelo menos 1 milhão de pessoas passe por ali todos os anos, em busca de uma cura e para se banhar em suas águas. O Santuário da Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Lourdes, na França, pois foi no dia de 11 de fevereiro de 1858 que Nossa Senhora apareceu a uma pobre menina considerada por muitos como idiota, e através de Bernadette, essa simples pastora, a mensagem de amor de Nossa Senhora se espalhou por todo o mundo. Essa é a impressionante história de Lourdes, cheia de reveses, aventuras, contradições, milagres e perseguições. Aqueles avisos que você já conhece. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. A história de hoje será um verdadeiro mergulho pelas águas de Lourdes, ou pela história de hoje, que irá começar após a vinheta. Foi no dia 7 de janeiro de 1844 que nasceu Bernadette Soubirous. Tinha uma saúde muito frágil, tendo contraído cólera ainda criança, que pela falta de cuidados necessários e também pelas condições em que vivia, carregou os resquícios da doença para sempre e teve asma, doença pela qual foi a sua companheira por toda a vida. Luísa e Francisco Soubirous eram seus pais, e seus irmãos mais novos eram Maria, João Maria e Justino. A situação financeira da família Soubirous não poderia ser mais terríveis. Eram verdadeiros miseráveis, pobres sem eira e nem beira. Francisco e Luísa eram moleiros, ou seja, são aquelas pessoas que ficam lá cuidando do moinho para esmagar os cereais e fazer farinha. Além de não ser um emprego, vamos lá, que pague muito bem, Francisco ainda teve uma doença, deixou de conseguir trabalhar tão bem, acabou sendo preso sob a falsa acusação de furto. Ora, era tão pobre aquele homem que todos, sem a menor hesitação, concordaram que só podia ser ele o ladrão. Graças ao bom Deus, a sua honestidade foi comprovada e ele então libertado. Mas a situação ficou ainda pior, pois sua fama ficou um pouquinho queimada e agora colocaram os animais para rodar o moinho. E como os animais são mais fortes do que um ser humano, o trabalho de Soubirous equivalia a menos do que um animal. Desempregado e sem condições de sustentar a família, tiveram de se mudar para um terrível lugar chamado calabouço. Assim apelidado por muitos, fora uma antiga prisão ali no vilarejo de Lourdes, no sul da França. Era um lugar terrível, sem ventilação, frio e úmido. Para você ter uma ideia de quão horrível era esse lugar que a família Soubirous teve de se sujeitar a morar, as autoridades legais da França haviam transferido todos os presidiários que estavam no calabouço para um lugar, pois as condições sanitárias ali eram difíceis de suportar. Nem os presos mereciam aquele lugar, mas, sem dinheiro para pagar qualquer tipo de moradia, foi ali que se instalou a família. E moravam perto da Gruta de Massabielle, lugar frequentado por porcos. E as condições do calabouço só eram piorar as condições de saúde de Bernadette, que todas as noites lutava para respirar. Como se não bastasse a saúde fraca, a situação miserável, Bernadette ainda era conhecida por ser uma má aluna, não prestar atenção e não aprender as coisas. Na sua turma de catequese, apesar de ser a mais velha, era a que menos sabia, segundo a opinião geral. A irmã Maria Teresa, uma das freiras do convento das Nerves que estava ali, responsável pela primeira comunhão das crianças, logo perdia a paciência com Bernadette.
Vamos, minha cara, não é possível que não saibas nada. Sabe alguma coisa sobre a Santíssima Trindade? Não, não sei, respondia sempre com simplicidade e firmeza. Mas é possível que tenha ouvido falar algo, não é mesmo? Sim, devo ter ouvido. Ah, criança, não sei se te julgo idiota, malcriada ou indiferente. Maria, irmã mais nova de Bernadette, vinha logo em seu socorro. Por favor, irmã, tenha compaixão de minha irmã. Ela sofre de uma doença muito grave. Talvez seja isso que a impeça de aprender. O que ela tem? Asma. Pensei que asma lhe impedia de respirar e não de pensar. Nesse momento, chegou o jovem abade, o senhor Pomian, um dos 3 capelões vigários da paróquia local. Tendo problemas, minha querida freira? Não sei mais o que faço com essa garota. Tantos dias na aula, sempre falo com ela e ela nunca sabe nada. Que idades tem, minha doce criança? Tenho 14 completos. E diga-se que é a mais velha e a menos madura daqui. Em que dia nasceste, criança? Olha, nasci em 7 de janeiro de 1844. Veja, Bernadette, não te faltas inteligência. Consegues responder com clareza aquilo que sabes. E sabes que no dia do teu aniversário cai uma oitava que comemoramos na igreja? Sabes qual é? Não, não sei. Não importa, criança. 7 de janeiro é um dia após o 6 de janeiro, que celebramos a Epifania do Senhor, o dia em que ele se manifestou aos 3 reis magos. Você sabe quem são os reis magos, Bernadette? Ah, sei! Eles ficam no presépio. Tem um lindo presépio na igreja. O menino Jesus, que nasceu no seio da Virgem Maria, São José, o boizinho, os 3 reis magos, que trouxeram ouro, incenso e mirra ao menino Jesus. Ah, sim! Disso eu me lembro. Estes, irmã, um pouco de paciência e tato no ensinar e todas irão aprender. Sabem o que mais celebramos no dia 6 de janeiro? O nascimento de Napoleão Bonaparte! Alguma criança gritou. Não, celebramos o nascimento de Santa Joana d'Arc, padroeira da França, que guerreou contra os inimigos da fé. É uma santa da nossa história, crianças. Nasceu aqui no nosso país? Vamos, vou lhes contar mais sobre a grandiosa heroína francesa. E continuou a catequese. E num dia qualquer, Bernadette e sua irmã Maria e Joana, sua colega de classe, foram incumbidas por suas famílias de irem até a gruta de Marsabielle e colher madeira, gravetos, alguma coisa para fazer lenha para a fogueira. Vamos, meninas, já consegui alguns gravetos. Ah, já peguei alguns também. Sempre temos que ficar esperando a boa vontade da Bernadette, né? Sempre lenta e devagar. Meu Deus, não consegues fazer nada direito? Não fale assim da minha irmã. Sabes que ela é doente. De fato, Bernadette andava sempre arfando, se esforçando para respirar. Próximo à gruta também havia um pequeno riacho. Vamos atravessar a pé. Ali do outro lado, vejo mais gravetos para colher. É mais fácil atravessar o riacho a pé do que dar a volta completa. Vamos? Ah, Maria, não sei se devo mergulhar os pés nessa água gelada. Certamente ficarei doente e mamãe irá brigar comigo. Já sei, Bernadette, eu mergulho e te carrego nas minhas costas. Ah, não, minha irmã, tu és pequena e frágil. Assim, nós duas acabaríamos nos afogando. Tu poderias me ajudar a atravessar, Joana. É mais alta e mais forte. Ah, claro, que belo convite. Ficar carregando você porque não tem coragem de enfrentar a sua mamãezinha. Quer ir sozinha? Vá pro diabo. É isso que desejas para mim? Então não quero mais ser tua amiga. Joana e Maria continuaram seu caminho, passando pelo riacho, passando pelas pedras e colhendo mais gravetos. Mas Maria começou a gritar: Veja, lá do lado da gruta, tem madeira. Vá até lá, Bernadette. Se sentiu muito sozinha, mas aos poucos começou a se acalmar. Ali, sozinha, em direção à gruta de Marsabielle, Bernadette começou a sentir algo estranho no ar. Talvez uma presença? Alguém se aproximava? Olhou e ninguém encontrou. Ao olhar para a gruta, estacou. Uma mulher a encarava, mas não qualquer mulher.
uma dama vestida de branco, com um véu que caía em seus cabelos, mostrando apenas algumas mechas de seu longo e bonito cabelo que lhe caíam, com uma fita azul em sua cintura, um azul nunca dantes visto, os pés descalços, mas entre os dedos havia uma flor em cada um de seus pés, uma flor de ouro. Bernadette, muito pobre, sabia que ali só poderia se tratar de uma dama muito rica, de alguma família muito importante e abastada de Lourdes, mas que ela nunca vira. Seria talvez uma ilusão da cabeça de Bernadette? Talvez criada pela fadiga de seu corpo? Pois apesar da beleza, tinha um aspecto como se fosse uma miragem translúcida e era muito jovem, talvez um pouco mais velha que Bernadette. Era esbelta, jovem, visivelmente feita de carne e sangue, e não trajava a moda da época. A princípio, Bernadette sobressaltou-se de um medo, porque uma dama tão ricamente vestida e bonita estaria ali? Seria alguém do além? Apesar do medo, não foi um medo que a fizesse fugir. Pelo contrário, pois agora começou a sentir um alívio. Bernadette nunca havia experimentado nada além daquela vida paupérrima. Sabia, sim, que muitas pessoas viviam no luxo e na riqueza, mas como ela poderia sentir falta de algo que nunca experimentou? Nunca foi consolada, mas diante daquela aparição, sentiu um consolo tão delicado em sua alma que todo o sofrimento que experimentava dava lugar a uma alegria em seu coração. Uma cálida onda de piedade invadiu seu coração. Bernadette se aproximou o máximo que julgou que a sua situação paupérrima lhe permitia de chegar perto de tão preciosa dama. E então ficou paralisada, sem mover um único músculo, simplesmente contemplando a doce dama. Sentia que precisava fazer alguma coisa para honrar aquela preciosa dama. Mas o que, se não conseguia nem se mover? Tentou fazer o sinal da cruz. Nada. Até que a dama fez o sinal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então, finalmente, Bernadette pôde se mover imitando-a. Instintivamente, sacou o rosário de seu bolso. Era um rosário muito simples, certamente o mais barato da cidade. Mas toda mulher que se preze em Lourdes andava com seu rosário no bolso e sabia recitar perfeitamente aquela doce oração à Santíssima Virgem. A dama também carregava o seu próprio terço, infinitamente mais belo do que o simples de Bernadette. Começou então a rezar, fez o primeiro Pai Nosso e as Ave-Marias. Ao chegar ao final do mistério, dizia o Glória ao Pai. Notou que a dama a acompanhava com o seu rosário seguindo as suas contas. Quando Bernadette pronunciava o Pai Nosso e a Ave Maria, ela simplesmente a olhava com ternura e nada dizia. Mas quando chegava na hora do Glória ao Pai, a dama então inclinava a sua cabeça e Bernadette percebia que de seus lábios saíam o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Terminou o seu rosário rezando na companhia daquela dama e ela não se cansava de admirá-la. Sentia que podia passar horas e horas a fio, somente ali. Joana, precisamos encontrar minha irmã, venha! Ela deve estar lá na gruta. Maria e Joana também se assustaram. Não porque viam a dama, pois ninguém além de Bernadette conseguia vê-la. Se assustaram ao se deparar com Bernadette, pois esta estava completamente imóvel. Mas não somente isso, as suas feições mudaram. Estava terrivelmente branca, como uma alma penada. Suas feições haviam se modificado um pouco. Parecia mais bonita do que antes. Ai, meu Deus, a minha irmã morreu. Minha mãe vai me matar. O que será que ela tem? Será que teve algum ataque epilético e está paralisada? Mal sabiam elas a gloriosa visão que Bernadette tinha. Mas a dama desapareceu. Mesmo assim, Bernadette ainda continuava paralisada. Vem, Maria, vamos carregar sua irmã até em casa, vem! Ai, acorda, Bernadette! Minha irmã morreu. Não morreu, ela ainda respira. Acorde, Bernadette, vamos, pois se isso for alguma brincadeira de mau gosto, você vai se ver comigo.
Passaram-se vários minutos antes de Bernadette recobrar a consciência. Olhou ao redor. A primeira coisa que se preocupou foi com a gruta, mas não tinha ninguém ali dessa vez. Estava bem acostumada com a vista da gruta e do seu caminho até lá, mas nunca o achou tão feio quanto agora. Nada nesse mundo era tão belo quanto aquela dama. E tudo agora parecia tão sem graça. Que brincadeira de mau gosto! Por que fizeste isso comigo, minha irmã? Eu não fiz nada. O que foi que aconteceu com você? Bernadette começou a se perguntar, será que deveria guardar segredo? Mas um grande impulso de contar o que lhe acontecera invadiu seu coração. E como a dama não pediu, perguntou às suas companheiras, será que vocês podem guardar segredo? Sim, podemos. Não contará nem a mamãe, Maria? Não, nem a mamãe. E você, Joana? Jura que não contará a ninguém? Jurar não juro, pois jurar é pecado. Mas te prometo não contar nada. Bernadette narrou tudo o que lhe acontecera, e as duas ficaram impressionadas ao escutarem, mas um tanto céticas. Vamos para casa agora. Alguma mudança já se operou em Bernadette, pois antes, fraca e lenta, tomou a frente das garotas. Parecia mais forte do que antes. Conseguiu carregar muitos gravetos e deixou-as para trás. Ao chegar em casa, a mãe agradeceu pelos gravetos e notou sim que algo estava diferente em sua filha. Não sabia dizer o que é, pois ela tinha um aspecto mais maduro, um rosto mais de mulher, como se tivesse amadurecido anos, depois daqueles poucos minutos com a dama. Maria, o que aconteceu com a sua irmã? Ela não estava assim quando saiu de casa. Perdoem a pequena Maria, muito preocupada estava com a sua mãe, começou a tagarelar. Bernadette, não basta a nossa pobreza? Agora a minha filha enlouqueceu? Está vendo vultos? Achas mesmo que uma dama como esta que narrou a tua irmã apareceria em Massabielle? Por favor, não humilhe mais a nossa família do que já é humilhada todos os dias nesse lugar horroroso. E deu uma surra em Bernadette e em Maria também, para prevenir a pequena de que não ficasse por aí espalhando essas loucuras. E na escola, Joana também tagarelou, pois adorava ser o centro das atenções. E contou logo tudo o que passou com Bernadette. Você sabe como são as línguas, não é mesmo? As pessoas começam a falar da vida dos outros. E de repente, a pequena Bernadette Soubirous, que todo mundo sempre tratou com desdém e indiferença, tornou-se uma pequena celebridade na cidade. No domingo, após a missa, Joana foi em direção a Bernadette. Vamos, as garotas estão esperando. Vamos até a gruta. Vamos ver se essa dama aparece de novo. Exijo que ela apareça para mim também. Não posso voltar à gruta. Mamãe me bateu e proibiu a mim e a Maria de voltarmos até lá. Você é uma fraca. Não tens coragem de passar por cima da sua mãe? Não, devo-lhe obediência. Já sei o que farei. E uma horda de adolescentes, liderados por Joana, envolveu o casal Soubirous e lhe imploraram que permitisse que Bernadette pudesse retornar à gruta com as meninas. Nem pensar, disse imediatamente o pai. Agora pronto, vocês todas dando moral para essa coisa que Bernadette inventou. E os pais das meninas tentaram tranquilizar o casal Soubirous, dizendo que era apenas um passatempo entre as crianças. Por favor, deixassem elas irem. Que mal faria? O que poderia acontecer ali? Vencidos pela exaustão, o casal decidiu permitir. Ai, minha Nossa Senhora, dá juízo para minha filha. Por favor, não permita que isso cause mais humilhação à minha família. E aí, qual o seu palpite? Uma aparição de verdade? Um fantasma? Uma alma do além? Ou apenas delírios de uma adolescente em crise? Será que Bernadette e as outras adolescentes encontrarão essa tal aparição novamente na gruta de Massabielle? Ali, às margens do rio Gave? Esta é uma longa história e há muito ainda que se narrar sobre ela. Por isso, hoje eu termino aqui o primeiro episódio e já na semana que vem você encontrará o segundo episódio dessa história recheada de mistérios, envoltas em conjecturas, palpites e muita devoção. Não percam o próximo episódio da Canção de Bernadette aqui no meu canal. Compartilhe com os amigos e até a próxima!